através da música e também das orações e de uma palavra sempre pronta, uma palavra abençoadora do reverendo João Antônio, que está aqui conosco ao vivo nos nossos estúdios e vai falar conosco hoje a respeito de algo que venha edificar a nossa vida, em nome de Jesus. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pastora Patrícia. É uma satisfação grande estar aqui. Sempre que eu estou por aqui, eu tenho a alegria de estar junto com vocês aqui na rádio. Sabemos que está chegando no mundo inteiro aí pela internet a programação da Rádio Edificar, e você que está acompanhando, você tem visto que está sendo feita uma programação de excelência e nós sempre nos alegramos e isso alegra o coração de Deus. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre o que é a sabedoria que vem do alto. Existem duas sabedorias, a sabedoria da terra e a sabedoria que vem do alto. Nós vamos conversar a diferença delas e vamos falar um pouquinho sobre sabedoria, para você saber de fato o que significa, o que é sabedoria, o que é ser sábio, a diferença de ser conhecedor, de ser entendido, que é uma pessoa sábia. Muito bem, essa questão da sabedoria, né, a missionária Tícia até está como nossa convidada aqui também, eu também estou sendo convidado aqui, né, missionária Tícia, para a gente estar tratando desse assunto. Conversávamos em off a respeito de sabedoria e nós conversamos a respeito disso, que é muito importante para nós sabermos. Reverendo João Antônio, qual é essa diferença da sabedoria dos homens com a sabedoria de Deus? Na verdade, aqui no livro de Tiago, no capítulo 3, no verso 17, diz assim: mas a sabedoria que é do alto, primeiramente ela é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa sabedoria que vem do alto. A sabedoria humana, a sabedoria que vem do homem, a sabedoria às vezes que a gente adquire, quando ela está a serviço da sabedoria do alto, ela é uma bênção. Mas quando ela está sobre sendo conduzida pela astúcia do homem, ela vai produzir dificuldades. Ela vai, por exemplo, a pessoa vai angariar coisas com ela que vai prendê-la depois. Por exemplo, há pessoas no nosso país que são astuciosas. São duas palavras que acompanham as duas sabedorias. Por exemplo, a sabedoria do homem tem uma palavra chamada astutícia, né? Que é a pessoa fazer sem pensar, falar sem pensar. E na sabedoria que vem do alto tem uma palavra chamada prudência. O prudente é aquele que pensa antes de falar e sabe o resultado antes de fazer. Então, a diferença das duas sabedorias. E sabedoria é um negócio totalmente diferente de conhecimento, de entendimento. O que é sabedoria? Sabedoria não é armazenar conhecimento e entendimento. Sabedoria é saber aplicar o que sabe. Uma pessoa não é vitoriosa, não tem sucesso só por saber. Ela tem sucesso, é vitoriosa, tem progresso na vida, quando ela sabe aplicar o que sabe, usar o que sabe para benefício de outras pessoas e para benefício próprio. Você já deve conhecer, vamos entrar num assunto aqui, por exemplo, pessoas que são um armazém de conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é igual a informação. Entendimento é igual a entender a informação. E sabedoria é igual a saber usar os dois a favor de si ou a favor de alguém. Nós não devemos pensar que sabedoria é armazenar entendimento e conhecimento. Existem pessoas que são cheias de conhecimento e entendimento, mas não fazem nada. As gavetas estão cheias de projetos, elas são entendidas, mas elas não aplicam. Isso não sai do virtual para o campo da ação. As coisas só trazem sucesso quando sai da mente, sai da nossa imaginação para o campo da ação. É o campo da ação que opera a realização. Enquanto estiver na mente, nunca vai dar progresso para a pessoa. Pessoa, por exemplo, tem pessoa que você conversa com ela, ela é riquíssima em conhecimento, entendimento, mas não tem sabedoria. Por isso que a sabedoria é algo que vem de Deus. Em Tiago, capítulo 1, verso 5, diz que quem tem necessidade deve pedir. Não é o curso superior que faz a pessoa ser vitoriosa, é como ela usa o curso superior. Nas profissões, você vê, por exemplo, que tem os derrotados e tem os vitoriosos. Tiveram na mesma sala, na mesma classe, o mesmo professor, os mesmos ensinamentos, porém um saiu na frente porque tem sabedoria. O outro não saiu porque só tem conhecimento e entendimento.
Ele entendeu, conheceu, mas não sabe aplicar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Isso é muito importante, sobre essa questão. E por que Deus te dá sabedoria? Por que Deus quer que você use seu conhecimento, use seu entendimento? Em primeiro lugar, para você ter um bom relacionamento com as pessoas, para você administrar bem as mazelas humanas que existem nos relacionamentos. Como Salomão, que recebeu sabedoria, e nós falamos isso há poucos dias atrás, logo em seguida ele teve que resolver uma questão lá de 2 prostitutas, uma criança que tinha morrido e tal. Deus não dá sabedoria para quem não está disposto a resolver problema. Sabedoria é sinônimo de solução de problema. Eu jamais vou receber sabedoria de Deus se eu não estiver disposto a resolver problemas nas vidas das pessoas e na minha vida e no dia a dia. Então quer dizer que pessoas que não querem tomar frente de decisões, talvez trabalhar na obra do Senhor, no caso, porque Deus deseja realmente, o senhor falou em off aqui, que eu gostaria até que o senhor desse uma colocação aí também, que nós, seres humanos, somos a mão de Deus aqui na Terra, né? É verdade. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, ele vai usar alguém, ele vai usar uma pessoa. A sabedoria que Deus tinha que manifestar por Ele próprio, Ele já manifestou. Por exemplo, criando o universo. Quando você estuda o universo, os milhões de galáxias, milhões de estrelas, etc. Quando você olha as cataratas, essas coisas que Ele criou, você vê a sabedoria de Deus. Já manifesta. Agora, Ele não tem outras pessoas para mostrar a sabedoria dele na Terra, senão nós. A multiforme sabedoria de Deus, né, não é uma coisa uniforme. Deus quer que a sabedoria dele seja vista na minha vida e na sua vida. Então, quem não está disposto a servir a Deus, a ser instrumento na mão de Deus, ser a mão de Deus, ser a mente de Deus, ser os pés de Deus aqui na terra, não adianta pedir sabedoria. Por que ele vai te dar uma coisa que vai ficar sem obsoleta, uma coisa que não vai funcionar? Então, às vezes a pessoa pensa assim, bom, eu quero ser uma pessoa sábia, e Deus pergunta logo, para quê? Por que você quer ser sábio? Eu quero ser sábio porque eu quero fazer o meu mundo melhor. Amém. Porque a expectativa de Deus, quando Ele me dá sabedoria, é que eu mude o meu ambiente. É que eu administre o meu ambiente e que eu mostre para as pessoas a sabedoria dele através da minha vida. Quando eu faço isso, quanto mais sabedoria eu mostrar para as pessoas que Deus me deu, né, e arrumando a vida delas, mais Deus vai me dar. Sabedoria é como uma fonte. Se você não deixar jorrar, ela não aumenta. Quanto mais você dá, mais ela vem. Vendo o senhor falar aí, eu lembrei até de uma reportagem que passou no SBT, de uma pessoa que era moradora de rua, um homem muito inteligente. O repórter sentou do lado dele, conversou com ele não tem estudo, mas assim, de uma inteligência fora do comum. E aí o repórter perguntou para ele, mas você é tão inteligente, você tem tanta criatividade, conversa bem, nunca pensou em arrumar algo para você trabalhar? E, não, eu gosto dessa vida aqui mesmo, não tenho paciência de viver em regras, não. Então ele abria mão de viver por regras para poder viver naquela vida. Esse sujeito, ele se tornou um armazém, ele armazenou sabedoria e conhecimento que não lhe serve de nada. Mas não tinha bom relacionamento, né? Não sabe relacionar. Por exemplo, ele cheio de algo que não usa, cheio de algo que não aplica, e isso nunca vai dar a ele absolutamente nada. E olha, não é só essa pessoa que você citou. Existem centenas, milhares de pessoas nesse planeta que tem muito e não usa, tem muito e não aplica. São pessoas sábias, são pessoas que têm muito conhecimento, pessoas que têm... Eu conheço alguns amigos, pessoas que você conversa com ele, você vê que ele é uma pessoa muito entendida, tem uma compreensão, pessoas muito perto da gente, e elas estão, como você disse, pessoas estão alienadas da vida, da realidade, porque não aplicam isso. Então, eu não quero ser sábio, eu não quero ser entendido para não aplicar. Eu estudo a Bíblia Sagrada há 38 anos, eu sou estudante da Bíblia há 38 anos, e tudo que eu olho na Bíblia, eu vejo com aquilo que está escrito, que a Bíblia é um documento, é um instrumento que me ensina a ter progresso. Eu não leio a Bíblia para ser um religioso, até porque a religião não é invenção de Deus. Religião como diz o ditado, é o ópio do povo, é uma invenção do povo.
Quando Deus criou os céus e a terra, ele não pôs uma igreja no jardim do Éden. Ele não pôs um pastor e uma pastora, nem um padre, nem uma freira. Ele botou um rei e uma rainha. O sonho de Deus, o aspecto de Deus era que Adão fosse o rei da terra, rainha, Eva fosse a rainha da terra. Sujeitasse a terra. Isso, né? E ele seria o rei dos reis. E os reinos se estabeleciam na terra. Aí surgiu então a religião, essa coisa, né, que às vezes atrapalha muito. Nós temos que entender que a vontade de Deus é que nós tenhamos a sabedoria dele para ter um relacionamento primeiramente com ele e através do relacionamento dele adquirir uma sabedoria para ter relacionamento uns com os outros. Como já é 15 horas, 3 da tarde, né, a hora nona, eu vou pedir para que o senhor esteja orando, nós vamos orar, mas eu gostaria que depois voltássemos nesse ponto. Né? Deus deseja que nós estabeleçamos, pastora, aqui reinos, né? Fala aí o zap, que alguém quiser entrar em contato. Alguém que quiser participar aí, né? O pastor Valdemir está aqui com o WhatsApp aberto, é 62996463258, ou você pode entrar aí também pelo app, que é app.radioedificai.com. Entre aí, acessa aí com a gente e faça perguntas. O reverendo João Antônio, ele está aqui ao vivo para responder as perguntas. É isso, manda áudio aí pelo WhatsApp, né, fazendo perguntas, e a gente... Pessoal de outros estados, né, entre em contato aí para saber que meus amigos aí do Rio Grande do Sul, São Paulo, onde eles estiverem ouvindo, assistindo a gente, vai ser muito bom. Vamos orar então, vamos falar com Deus. Oração, a disciplina mais difícil do cristão é a oração, mas é a que mais funciona. Se nós não estabelecemos um princípio que nós devemos orar, precisamos obedecer essa questão de orar, nós não vamos obter o que nós desejamos. Por mais que lemos a Bíblia, nós não vamos entender, por mais que vamos à igreja, não vamos ser abençoados, se nós não praticarmos essa disciplina que é orar. Então vamos falar com Deus. Essa hora é muito importante, são 15 horas e 2 minutos aqui na Rádio Edificar, e nós queremos orar aproveitando esse momento. Nosso Deus e nosso Pai, eu não sei as pessoas que estão conectadas, que necessidade elas têm, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece essa pessoa muito mais do que ela. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça dela, ela não sabe disso. O Senhor conhece as necessidades, as dificuldades, Senhor. E nós te pedimos esta hora que o Senhor estenda as suas mãos poderosas, misericordiosas, para tocar nestas vidas, principalmente aqueles que estão enfermos, que estão internados, aqueles que estão, ó Deus, precisando muito de uma intervenção sua na vida, pessoas que estão, ó Deus, num conflito conjugal, um conflito familiar, já não sabem mais o que fazer, pessoas que estão endividadas, pessoas que não têm mais cabeça, não têm mais condição de pensar, não vivem mais, estão vegetando, até com maus pensamentos, devido às lutas, dificuldades que estão enfrentando. Pai, nós te pedimos agora, em o nome de teu Filho Jesus, estenda suas mãos poderosas sobre todos os lares que estão nos acompanhando, sobre todos os lugares onde houver uma pessoa crendo, onde houver uma pessoa orando ou ouvindo esta oração, sejam abençoados em o nome poderoso e santo do Senhor Jesus. É o nosso pedido, porque assim cremos e que assim seja. Amém e graças a Deus. Pois bem, você que participou da oração, acredite em Deus. Deus tem interesse em te abençoar. Deus tem interesse no seu bem-estar. E eu oro para que Deus esteja abençoando você. Assim como as chuvas estão caindo aqui sobre o telhado, que desça uma chuva de bênção sobre a sua cabeça. Amém. Uma chuva de bênção sobre a sua vida. Amém? Amém. Temos aqui a participação, né, do Lucão. Ele escreveu aqui: que programação sensacional, estou aqui ligado e em espírito de oração. Um abraço a todos os ouvintes, especialmente a minha esposa Jaqueline Arraes. Ele está aí ligadão aí com a gente. Lucas é gente fina. Está aqui também o pastor Cícero e a esposa, a pastora Lúcia, lá do Buena Vista, também estão conectados conosco. Leonardo Martins também conectado com a gente. Esses vivem na rádio 24 horas. 24 horas, pastor. Tem um deles aqui que um dia o programa começou um pouco mais tarde, entrou em contato. O que está acontecendo? Não estou ouvindo o que você Você brinca para você ver, você não está sendo vigiado aqui. O nosso ponto é esse. Então,
Mas o senhor falava antes da oração, o senhor tocou num assunto muito interessante. O desejo de Deus no Éden era que estabelecer um reino, né? E ele seria ali o rei dos reis. Isso. Jesus é o rei dos reis hoje. Jesus é o rei dos reis. Nós somos embaixadores de Cristo. Isso. A vontade de Deus é que o reino se estabeleça já, agora, através de nós. Há uma manifestação do reino de Deus na igreja, mas não é o total. Né? Nós sabemos que ainda estamos vivendo nesse mundo e a vontade de Deus é que nós possamos pedir que o reino de Deus venha o teu reino, estabeleça o teu reino nessa terra. Mas haverá um dia que o reino de Deus tomará conta de tudo, né? Não é como as religiões explicam, algumas religiões explicam que a coisa vai melhorando. Tem uma religião que é doida, diz que a coisa vai melhorando até se tornar perfeita aqui na terra. Tem uma outra que diz que as pessoas vão morrendo e nascendo de novo cada vez melhor, né? Mas a verdade é que Cristo, ele tem uma época que ele vai voltar, e eu penso que está muito breve, vai inaugurar o reino milênio, depois o reino eterno e tal, mas por enquanto o reino se manifesta na igreja, o reino está em nós, está dentro de nós. Onde eu coloco as plantas dos meus pés, como embaixador do reino de Deus, como embaixador do reino de Cristo, eu faço ali a manifestação do reino de Deus. Por isso que é tão importante você ser um abençoador, você tomar espaço, você ser uma pessoa que abençoa. Nós fomos a expectativa de Deus que eu seja um abençoador, nunca um amaldiçoador. Eu sou uma parte, eu sou, vamos dizer assim, uma célula do reino de Deus na terra. Onde eu entro, o reino de Deus está se manifestando. A questão da religião, que nós falamos agora há pouco, não era a ideia de Deus que houvesse uma religião, né? É até muito bonito falar sobre religião, mas a ideia de Deus era que o reino dele se manifestasse através de Adão e Eva, como rei e rainha, e se espalhasse sobre toda a terra. E ele seria o rei dos reis de todas as nações. Como aconteceu a queda do homem, Adão entregou, então, a direção do planeta para Satanás, para Lúcifer, né? E Lúcifer começou a reinar, ele se tornou o príncipe do mundo. Não tem, por exemplo, ele é o príncipe das trevas, de onde vem a palavra principado, potestade, dominadores desse mundo tenebroso. Então, o governo do reino das trevas começa com Satanás, que é o príncipe, né? Depois vem os dominadores, vem os principados. É como se fosse mais ou menos assim, pensando no Brasil, governo federal, governo estadual, governo municipal e lá os moradores, né? Seria o principado, potestades, dominadores, etc. Isso entregue. Você vê que quando Jesus está na tentação, lá no capítulo 3, e também capítulo 4 de Marcos, capítulo 3 de Marcos, capítulo 4 de Mateus, Satanás oferece o mundo para ele, ele não discute com Satanás, dizendo, não é seu, o mundo é de Deus, o mundo é dos homens. Quando ele diz, tudo te darei se prostrado e me adorar. Agora, Jesus vem como segundo Adão, trazendo a proposta de Deus, do reino de Deus na terra. E ele nos estabelece como embaixadores desse reino. Nós somos, por isso nós não temos que se preocupar. O embaixador, quando ele é enviado de uma nação para outra, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos que está aqui no Brasil, é mantido pelos Estados Unidos. Ah, tá. Ele não gasta um centavo do Brasil, é mantido pelos Estados Unidos. Então você a moeda dele não é o real, não é o real, dólar. é o dólar, é o americano. Então fique tranquilo, se você é embaixador e embaixadora do reino, você está sendo mantido pelo rei. Oh, glória a Deus. Está sendo mantido pelo Senhor. Não se preocupe com a moeda, a sua moeda, a moeda do nosso reino é a fé. Isso me alegra muito, porque então eu não dependo da economia do mundo. Você percebe eu dependo da economia do meu reino. Você vê Filipenses 4,19, a Bíblia diz que Deus suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, segundo a sua riqueza em glória. Lá não diz que Deus suprirá a nossa necessidade segundo a moeda do país. Então, Deus é especialista em manter pessoas no deserto, porque a moeda é dele, não é a moeda do local. Nós somos embaixadores e estamos sob os cuidados de Deus. E aí o senhor disse algo muito interessante, não agora, mas num outro momento, a respeito da ordem que Deus dá aos peixes, né? Para trazer lá a moeda para pagar o imposto, aos corvos para levar comida, né? Você vê que a pedagogia de Deus tratar conosco é bem diferente do que a gente espera. Deus ordena. Deus é o Senhor do universo. Deus é o Senhor de tudo.
Ele ordena anjos, lá em Salmos 91, verso 11, diz que ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. Ele ordena pessoas, ordenou a viúva de Sarepta para que alimentasse Elias, lá, e a Sarepta ficava num lugar, um centro de adoração a Baal. Então Deus ordena lá no território do inimigo alguém para te abençoar, alguém para te dar o que você precisa. Então o que a gente vê? Nós percebemos que Deus ordena aos corvos, urubus, para alimentar o profeta. Deus ordena peixes, ordenou um grande peixe para engolir Jonas, depois ordenou para vomitar. Deus ordenou um cardume para entrar na rede de Pedro. Quer dizer, Deus é um Deus que está no comando de todas as coisas. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, desde que você crê que essa soberania é dele. Muito bom. Nós estamos recebendo aqui várias participações. Nós temos aqui a participação do Adriano, né, lá da Academia Corpo e Treinamento, que ele está ligado lá ouvindo a gente. Tem a Denair também, o Alessandro estão ligados. E parece que tem um áudio aí da Selma de Paula, que diz que está ouvindo aí a oração da hora nona. Tem aqui? Tem aí. Vamos ver aqui então um áudio. Estou recebendo essa oração para que seja edificação na minha vida com sabedoria do alto. Amém. Amém. Isso o é bom. pessoal está aí participando. E tem muita gente ligado com a gente, e esse programa, Reverendo João Antônio, vai ficar também disponível aí no Facebook e no YouTube, no nosso canal da Rádio Edificai, no YouTube, e todas as pessoas poderão ter acesso ali. Eu tenho certeza que surgirão outras perguntas. Eu já gostaria de deixar o senhor até compromissado em responder essas perguntas posteriormente. Se eu puder, vai ser um prazer. Deixa eu dizer algo sobre a questão de sabedoria. A irmã acabou de dizer que ela está recebendo oração para ser sábia. Existem muitas pessoas estão nos ouvindo que elas já têm o conhecimento e entendimento suficiente para ser vitoriosas. Elas só precisam de sabedoria para usar. Olha que coisa. Por isso que sabedoria tem um pai. A Bíblia diz que Deus é o pai da sabedoria. Quando você lê o Provérbios capítulo 8, você vai ver que sabedoria é o próprio Jesus. É impossível receber sabedoria do alto se não receber Jesus. Porque lá no capítulo 8 de Provérbios está escrito, ele está se comentando, eu estava com Deus antes que houvesse o planeta, antes que houvesse o mundo. Eu era o seu arquiteto quando nós desenhávamos para fazer toda a terra. Olha aqui. Ali vem com uma palavra sabedoria, mas Salomão estava ali recebendo essa informação do próprio Jesus. O Senhor Jesus é a sabedoria que nós precisamos. Quando a gente recebe Jesus, interessante isso, você pode estar na pior condição da sua vida. Ele vai melhorando a sua vida. E não é só a vida do ser humano, é a nação. Quando você faz um estudo sobre as nações e você percebe a nação que foi colonizada pelo Evangelho, é uma nação rica, próspera. A nação que foi colonizada pela religião, pela idolatria, pelos ismos, é pobre, miserável. Porque onde a sabedoria de Deus entra, tudo melhora. A Bíblia diz que a justiça do justo é como a aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Então a sabedoria, ela vai só aumentando. E a sabedoria é um negócio interessante. Davi nos fez entender isso. A sabedoria não está no tempo da gente. Existem jovens mais sábios que idosos. Aquilo que a gente não sabe quando é novo, vamos continuar não sabendo quando ficamos velhos. O tempo ensina sabedorias populares, mas não sabedoria que vem do alto. Que vem do alto, né, pastor? Que tem uma diferença. Tem uma diferença. A sabedoria popular, ela já ajuda muito. Ajuda bastante, né? O tempo de vivência, experiência de vida. Isso, que herda da família, por exemplo, princípios que vieram dos pais, etc. Que é uma sabedoria popular que nós herdamos da nossa família. Porém, a sabedoria do alto, ela é superior à sabedoria humana, sabedoria popular, sabedoria do intelecto que nós aprendemos na escola. Por exemplo, existem pessoas que são fora de série no sentido de ter o que aprendeu na escola. E são inteligentíssimas, são pessoas que têm um intelecto aguçado. Porém, eu vou dar exemplo de um doutor que me procurou há poucos dias, um camarada que é formado, tem os 3 cursos superiores. Não estou fazendo apologia e ignorância aqui, não. Logicamente que a gente tem que ter a sabedoria dessa terra, desde que ela esteja a serviço da sabedoria do alto. Sim. Aí ela vai ser uma bênção. Porque
o defeito não está na coisa, está em como você usa a coisa. Por exemplo, você tem uma faca, você corta o bife, amém, mas você pode furar a barriga do outro. Você pode furar alguém com essa faca. Então, é como usa. Por exemplo, eu tenho uma profissão, uma hipótese. Faço um curso superior, faço uma pós-graduação. E não é isso que vai me fazer vencedor, é como eu vou usar isso. Não é saber, é como usar o que eu sei. Então, você vê um advogado que sabe usar. Por exemplo, o advogado não precisa ser conhecedor de todas as leis. Ele tem que ter sabedoria para usar a lei que é necessária na hora certa. Na hora certa, exatamente. Esses dias mesmo eu me peguei pensando, sabe? Vendo pessoas que vão e conquistam. As pessoas, elas têm o dom, o talento para fazer, né? Uns têm estudos, igual eu já vi médicos, já vi advogados serem formados, porém não exercer a função, né? E já vi outros que ainda estão estudando e já estão envolvidos em altos níveis hierárquicos. E é uma pessoa que tem ali um pouco de noção, mas junto com a sabedoria que o senhor está falando, perfeito. A pessoa já está sabendo como que vai usar, né? Eu até mencionei em off aqui, vou falar isso aqui para todos, por exemplo, não é o calibre o que vai valer, que faz a diferença, é quantos tiros você está disposto a dar. Isso também tem a ver com quantas tentativas você quer fazer? Lógico, por exemplo, tem pessoas que têm um canhão guardado em casa, mas nunca disparou, e tem gente matando muita coisa, muitos bichos aí com um revólver 32. Por exemplo, o 14 bis, por exemplo, né? Quem inventou o avião, né? Diz que Santos Dumont, por exemplo, tentou mais de 14 vezes. Né? A primeira vez que ele conseguiu voar um pouco, já tinha 14 tentativas. Inclusive, você falou, lembra, tem um livro interessante de 3 autores, não me lembro o nome deles aqui agora, que é Quantas Vezes Devo Tentar. É o nome do livro. Você pode até na internet, você pode encontrar Quantas Vezes Devo Tentar. Então, lá fala de Thomas Edison, que inventou a lâmpada, inventou o rádio, inventou não sei mais o que, os inventores estão ali. Quantas vezes eles inventaram? Quero ler. Sensacional esse livro. Então, na verdade, porque não deu certo a primeira vez, não vai dar certo nenhuma vez? Não significa. Todas as vezes, Thomas Edison dizia isso, toda vez que não deu certo, ele aprendeu como fazer não dar certo. Ele aprendeu como não fazer mais daquele jeito. Então ele tinha consciência de que, errando, ele estava aprendendo, que ele não ia fazer diferente da próxima vez. Muito bom. Temos mais um áudio aqui, vamos ouvir. Boa tarde, paz seja convosco. Quem fala é o Lucas Mateus. Estou aqui ouvindo a palavra do pastor João no programa da Hora Nona. Que palavra abençoadora, palavra sobre sabedoria, que muito nos agrega e acrescenta durante os nossos dias aqui na Terra. O programa está excelente e estou aqui, coladinho aqui, aprendendo e anotando tudo. Que bom. Você entendeu, né, Lucas? Você entendeu a questão aí do calibre, né? Não é o calibre que vale, quantos tiros você está disposto a dar, né? Então, a gente tem que usar o que a gente tem. Às vezes, falando de fé, por exemplo, às vezes a pessoa fica querendo ter uma grande fé, buscando conhecimento. Eu preciso conhecer, preciso fazer mais um curso bíblico, fazer um curso teológico, eu preciso estudar teologia, eu preciso formar teologia, eu preciso ser um bacharel, eu preciso passar no ITQ. Passar no ITQ, aquilo outro. Você precisa, isso é importante. Mas isso nunca vai substituir a tua fé. Conhecimento não substitui a fé. Fé é algo que está arraigado com a sabedoria de Deus. Fé, quando você lê Efésios capítulo 1, você vai perceber Paulo orando para que Deus desse um espírito de revelação para os crentes de Éfeso e abrisse os olhos do entendimento, os olhos do coração, dando a eles um espírito de revelação de fé. Então veja quanto a fé é interessante. Quem tem fé pode chegar muito longe com pouca coisa. E quem não tem, muita coisa pode até atrapalhar. Tem um versículo na Bíblia que diz que o conhecimento sem fé ensoberbece. Tem pessoas que às vezes o conhecimento vai atrapalhar ele. A letra mata, talvez seria mais ou menos nesse sentido. Isso, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Espírito e vida. Então nós temos que entender que a sabedoria é a vida de Deus no nosso coração.
Só para dar mais uma sintetizada, o senhor disse aí a respeito do tamanho da fé. O que o senhor tem a dizer a respeito daquela passagem quando Jesus disse que se nós tivermos uma fé do tamanho da... Como se fosse... Como? Né? Não é nem o tamanho. Não é do tamanho. Na verdade, há uma má interpretação do texto quando a gente diz o tamanho. O texto original não diz o tamanho, né? Por exemplo, tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Não, Jesus não disse isso. Se tiveres fé, como? Como é bem diferente do tamanho. Como é uma semente específica. Uma semente que não mistura com outra. E ela fazia, quando ela nascia, era plantada, criava uma árvore, que era a árvore maior da hortaliça, né? Onde o pássaro podia fazer seus ninhos. Então, a fé, Jesus falou de pequena fé e de grande fé. A fé, é possível ter uma fé grande e ter uma fé pequena, né? Mas fé que não se usa, não adianta a pessoa ter uma fé enorme, mas não usa. Por exemplo, há um equívoco nas pessoas que andam de igreja em igreja, dizendo, eu tenho muita fé, eu estou caçando igrejas. Não, você, quando tem fé, na primeira que você entra, você recebe a bênção. A bênção... A fé depende. Ela tem a ver com a sua individualidade ali na fé, né? Não com o coletivo. E nós temos aqui também a participação, né, da irmã Divina, ela frequenta aqui os cultos, né? Está fazendo uma pergunta aqui para o reverendo, o que fazer para alcançar a sabedoria? Bom, eu penso que existe duas coisas básicas para vocês encontrar sabedoria. Primeiro, você é o que está na Bíblia e pede a Deus que te dê sabedoria. Tiago, capítulo 1, verso 5, está escrito, quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que o dá sem distinção de pessoas. Segundo lugar, aprenda com as pessoas que sabem mais do que você, respeitando a experiência dos outros, né? E ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, ler provérbios em voz alta, você ler livros de pessoas que é mais experiente, pessoas que têm mais tempo de fé. Pessoas que deu certo, né? Pessoas que deu certo. Obviamente, você não vai misturar com diz ditado, ler coisas que não vai te edificar. Você tem que buscar aquilo que te edifica e orar a Deus para te dar sabedoria e ler a Bíblia. Toda vez que você for ler a Bíblia, você deve colocar isso na presença de Deus. Senhor, estou lendo a Bíblia para ser sábia, para ser um instrumento do Senhor para ajudar pessoas, né? Porque Deus não desperdiça aquilo que Ele tem. Deus não vai dar sabedoria para enfeitar a igreja. Deus não vai dar sabedoria para as pessoas não fazer nada, né? Assim como unção. Eu quero ser uma pessoa ungida, eu quero ser cheio da unção de Deus. Para quê? Né? Deus sempre dá. O propósito é mais importante que a coisa. Quando se tem propósito, a coisa vem. É mais ou menos assim. Quando você tem um propósito, o recurso vem. Então, se você tem um propósito, eu tenho um propósito de ser sábio, então a sabedoria vem. Salomão, no capítulo 3 de 1 Reis, o que ele diz? Senhor, eu não passo de uma criança. Quem sou eu para dirigir esse povo tão grande? Então eu quero um coração, eu quero sabedoria para quê? Para servir esse povo. Aí isso agradou o coração de Deus. Quando uma mãe fala, Senhor, me dá sabedoria para que meus filhos sejam bem criados. Me dá sabedoria para acontecer algo na minha família. Me dá sabedoria para me ajudar alguém. Você pode ter certeza que isso vai agradar o coração de Deus, não é verdade? Então, quando a senhora for pedir em oração, peça sempre apresentando para Deus primeiro o propósito daquilo que você quer. E você vai receber sabedoria como nunca, em nome de Jesus. Nós temos aqui também a participação da Jaqueline Arraes. Ela está participando, enviando áudio aqui, né? Pro áudio aí da rádio, pastor Valdemir. Sim. Para ver se dá para processar ele aí, porque ela mandou no nosso PV, né? Ver se dá para colocar ele. Ok, vamos colocar ela aqui. Ela disse que o programa está ótimo, Poxa. viu, pastor? Pelo que eu entendi, o esposo dela, o Lucão, está em outro lugar e ela está, né? Eles estão ouvindo lá. Vamos ver. Vamos ouvir aqui. Boa tarde a todos. A palavra do pastor João veio bem na hora que estava precisando, viu? Realmente, não é de tantas vezes tentar, né? É não desistir. É isso aí, a gente não pode desistir, não. Graças a Deus por essa palavra, graças a Deus por esse bate-papo aí. Que Deus abençoe e vou continuar escutando enquanto eu estiver de licença, maternidade. Tá bom. Abraço, Jaqueline. Deus te abençoe, filha. Sabemos que você é uma mulher aplicada, abençoada, e tem um marido também que é exemplar. Deus abençoe vocês. Que faça de vocês cada dia mais um casal sábio, abençoados, para
criar o Eliseu aí como aquele Eliseu, com uma diferença, que ele deixa sucessor, né? Eliseu não deixou um sucessor e por isso levou a unção com ele. Elias passou a unção dele para Eliseu. Eliseu morreu com unção, tanto é que os ossos dele ressuscitou um defunto. Eu não quero que meus ossos fiquem fazendo o serviço, não, eu quero passar minha unção para outros. Mas o senhor tem passado para muitos, viu? Mas é Tá aí. engraçado, nós às vezes pregamos essa palavra, é interessante. Eliseu foi sensacional, fez o dobro de milagre de Elias e tudo mais. Mas só que ele cometeu um erro, Eliseu teve uma decepção com Geazi muito grande. E ninguém fala isso, mas eu falo aqui, não tem problema. Ele ficou assim meio traumatizado em questão de sucessor, né? Acabou guardando para ele. Acabou guardando para ele. Aí ele morreu ungido, morreu super ungido. Tanto que a unção é um negócio interessante. Isso aqui dava um programa. De onde que Deus põe, onde que Deus põe a unção na vida da gente? A unção está no nosso corpo. Por isso que nós temos que tocar nas pessoas. Por isso Jesus disse, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então a unção não está no espírito, não, nem não na está alma. no espírito nem na alma. Não. A conversão está no espírito, que reflete na alma e sobressai no corpo. Mas a unção é no corpo. A unção está no seu corpo. Então Por isso você tem que santificar o corpo. santificar o corpo, santificar o corpo, porque se você tocar, você lembra que Jesus, o que aconteceu quando a mulher tocou nas orlas da sua veste? Estava no corpo. Quando Eliseu, falando de Eliseu, para a gente terminar, voltar ao assunto, quando Eliseu morre, enterram ele, né? De repente, lá numa guerra, vai sepultar um soldado, e joga o corpo do soldado em cima dos ossos de Eliseu, e os ossos manifestam a unção, e a pessoa, eu não quero isso não, eu quero passar toda a minha unção para os meus filhos e para os meus discípulos, para todos da igreja. Eu quero morrer vazio, porque no céu não precisa de ungido. Amém, glória a Deus. Essa é boa, precisa colocar no Facebook, né? Morrer vazio, porque no céu não precisa de ungido. Quem precisa de ungido é a terra, né? É a terra que precisa de unção. Estou encaminhando aí para você de novo, pastor Valdemir, que o pessoal está mandando também aqui pelo PV, mas estão ligadinhos lá na rádio, tá? O pessoal é a dupla Sheila e André Moraes. Eles são de São Paulo, eles participaram aqui com a gente, pastor, de uma entrevista na sexta-feira atrasada, não é isso, pastor Valdemir? Isso. E teve uma grande repercussão, o pessoal de São Paulo tem se conectado, tivemos quantas mil visualizações, pastor Valdemir? Mais de 2.000 Mais de 2.000, na entrevista. Foi muito... E eles têm muitos amigos, né, que estão ainda compartilhando até hoje, né? Até hoje o pessoal participa muito. E aí a Sheila e o André enviaram um áudio aí, disseram que estão ouvindo aí a gente. Oh, que bom, vamos ouvir então. Olá, aqui é a Sheila. E aqui é o André Moraes. Nós somos no interior de São Paulo, Indaiatuba, e estamos aqui sintonizados na rádio Edificai. E estamos mandando nosso agradecimento, nosso boa tarde para o reverendo João Antônio de Araújo, para a pastora Tissa e para o pastor Valdemir. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, que dê muita força, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por nós. Obrigado, Deus abençoe e sucesso aí na rádio. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até mais. Tchau. Eles são cantores e compositores, nós fizemos uma entrevista com eles aqui. Eles foram muito gratos, né? E têm sido muito gratos a isso. Eles localizaram a rádio pelo Facebook. Entraram em contato. Inclusive, interessante, nós temos várias rádios no Brasil. Nós temos no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo. Tem várias rádios, mas a nossa, de todas elas, essa aqui sobressai, sabe? É o que o senhor acabou de falar. É a unção, né, pastor? É a unção. A gente tem que gostar da gente, tem que gostar do que a gente faz. Verdade. Isso é bom. Reverendo, só para extrair mais um pouco do senhor, o senhor disse a respeito aí de Eliseu, eu gostaria só de extrair mais algo aqui. É possível a pessoa se decepcionar com um discípulo, igual o senhor está falando, e se fechar para a formação de novos discípulos? Seria então melhor que as pessoas tivesse mais de um discípulo, procurasse disseminar mais a palavra? Como é que seria isso? Nesse contexto que nós estamos vivendo, muito nessa questão de discipulado, né? Discípulo, mentor, discipulador. Você imagina bem, o ser humano, existe várias coisas que a gente não teria como comentar rapidamente aqui. Mas o ser humano, às vezes, ele tem vários complexos, várias coisas que de certa forma, estorva
a ação de Deus. A gente observa que às vezes a gente se decepciona com pessoas, decepciona com atitudes de pessoas, e isso, de certa forma, se você não souber tratar e lidar e administrar isso, você acaba prejudicando partes do seu ministério. Vou dizer assim que alguns ramos do seu ministério começam a não dar fruto, começa a ficar ressequido, sem vida, né? Devido àquela decepção. Não estou falando que foi o caso de Eliseu, essa questão de ele ter morrido com a sua unção. Mas às vezes nós temos que ter muito cuidado, porque todos nós que estamos aqui na Terra, querendo ou não, nós estamos sujeitos às decepções da vida, né? Você percebe, eu não sei se você lê a Bíblia como eu leio, mas eu observo, por exemplo, uma chateação do próprio Elias. Quando Elias está comentando com Deus que ele tem sido zeloso pela obra, e ele diz, só eu fiquei, não tem mais ninguém, né? Mas ninguém que presta aqui do meu lado. Então, nós temos que ter um certo cuidado, né? Que, de repente, você elimina alguns ramos seus que poderiam dar muito fruto por causa de uma decepção. E decepção sempre vai ter, os seres humanos sempre ferem, machucam, é isso que faz a gente crescer. Eu costumo dizer isso, que não existe crente em casa. Existe crente em casa e na congregação, porque é na congregação que a gente aprende a administrar as mazelas. Sim. É na congregação que nos fere, a gente fere outros, fere a gente administra isso e nisso a gente cresce. E sabedoria não se aplica sozinho, não né? se aplica sozinho, disse, né? Não. Eu sou crente agora, eu sou tão santo que eu não vou mais em igreja nenhuma, eu fico em casa. Isso é gente doida que faz, gente retardado que faz esse tipo de coisa, porque eu cresço todas as vezes que eu tenho que administrar uma situação, às vezes com pessoas difíceis, né? Por exemplo, eu já fui muito peralta, muito precipitado em falar coisa quando alguém me entristecia, né? Às vezes, quando eu vi alguma coisa errada, eu já metia a boca, isso aí é do diabo, isso é do capeta. Depois eu falei, não vou mais calma agora. Agora eu aprendi a administrar isso de maneira que isso não me atinja. O ser humano precisa ter muito cuidado e de não misturar o amor de Deus com o amor das pessoas, né? Não tem lugar nenhum na Bíblia que diz que as pessoas dariam a sua vida por você. Não está escrito que um pastor daria a vida, um pastor humano daria a vida por você. Mas está escrito que Deus te amou de tal forma que entregou por você. Então o amor de Deus, o amor ágape, né? Não vamos falar sobre o negócio de grego aqui, mas é o amor que não espera nada em troca. É o amor que é um amor por decisão. Deus decidiu me amar. As pessoas não, as pessoas decidem me amar hoje e me odiar amanhã. Decidem me amar de novo, depois me odiar de novo. As pessoas amam mais as atitudes, né, do que as pessoas. As pessoas esperam muito. Uma coisa que a gente aprende no decorrer da vida é que você não pode esperar muito, você não pode ter muita expectativa das pessoas. Você tem que estar sempre aberto a receber o melhor que elas têm e você ser o melhor que você puder com elas, porém não ter uma expectativa de que ela tem que ser perfeita. Não cobre perfeição das pessoas, nem de você pode cobrar perfeição, porque você vai decepcionar. As expectativas acima daquilo que nós podemos receber nos frustra, né? Por exemplo, no relacionamento conjugal, às vezes a pessoa casada de novo, esperando a perfeição da esposa, a perfeição do marido. Vive uma vida frustrada o tempo todo. É melhor você ter os pés no chão, tranquilo, e usufruir do melhor que ele tem e dar o melhor que você tem para ele, que a vida vai ser mais bem leve, melhor, né? De viver, bem mais leve de se carregar. Eu vou tocar num assunto aqui, dar uma apertadinha aí para aproveitar o senhor aqui. Né? O senhor tem muitas ocupações, estou aqui. Esse é o primeiro programa desse ano, só para o senhor ter uma ideia, tanto que né, a gente precisa encontrar mais vezes o senhor aqui. Conforme o tratamento aqui, eu não programa. Volto aqui mais. Aí, tá vendo? Eu acho que eu vou buscar uma água ali pro pastor, né? Isso aí não volta Busca mais uma não. água aí, tem que dar um suco, você prefere um suco? Não, tá bom, tá bem. A questão é a seguinte, é porque isso eu preciso saber. O senhor disse, tem uma passagem que me intriga muito, ontem mesmo eu estava lendo ela, quando Jesus disse que nós não devemos dar aos porcos pérolas, né? Não devemos dar o melhor aos porcos, as pérolas seria talvez isso. Muito bem, eu tenho sabedoria e essa sabedoria é para usar em benefício dos outros, mas quando usar e a quem? Porque Paulo teria dito também que eu preciso ajudar primeiro os domésticos da fé.
Você poderia discorrer um pouco a respeito disso? Na verdade, essa questão de dar pérola aos porcos é muito interessante a gente estudar. Primeiro, para saber do que Jesus estava querendo dizer ali, você tem que estudar Contexto. A atitude de um porco. Ah, sim. Se a gente não tiver um conhecimento da atitude do porco, nós vamos pensar que qualquer coisa vamos é porco, rejeitar, né? Rejeitar aí pessoas pensando que são porcos. Mas, na verdade, como é que é a atitude de um porco? Por exemplo, você lava ele, limpa ele, ele volta para a lama. Você lava, limpa ele, ele volta para a lama. Você lava, limpa ele, ele volta para a lama. Eu não posso perder tempo com esse porco, porque existem outros animais por perto que vai valorizar esse banho que eu estou dando. Então, eu não posso dar o meu tempo, né, que é uma pérola preciosa, a pessoas que estão zombando do meu tempo, estão gastando como porco, né? Tem aquela historinha que a mulher adotou um porco, mas ela achou que ele era muito ingrato, que ele se sujava. Aí levou para o veterinário, e o veterinário disse: o problema seu não é a questão do porco, é a questão do coração dele. Aí fez um implante, pegou um coração de um cordeirinho e colocou no porco, né? E a primeira vez que o porco foi voltar para a lama, ele cheirou a lama, não gostou, voltou para trás e se manteve limpo. Então, qual a diferença de um porco e de um cordeiro? Está no coração. Existem pessoas, como está escrito no Salmo 77, que está me vindo aqui à mente, que a alma dele se recusa a ser abençoada. A alma dele se recusa a ser tratada. Isso é o porco. O porco você pode tratar ele, se você botar ele na sua cama, dormir com ele, ali brincando, ele limpinho, a primeira oportunidade que ele tem, ele vai para a lama de novo. Essas são as pessoas comparadas aos porcos, pessoas que não valorizam as coisas de Deus, não valoriza a graça de Deus, não valoriza o que é feito por elas. São pessoas ingratas, são pessoas que elas se tornam verdadeiramente, essas pessoas chegam a um ponto, mas como é que você sabe? Pela atitude dessas pessoas, você sabe que elas estão com atitude de porco. Aí surgiu aquele adágio popular: não, isso não é espírito de Deus, isso é espírito de porco. Né? A pessoa, por exemplo, que abusa de você, abusa da coisa sagrada, tenta profanar as coisas sagradas. Então tem que ter cuidado, porque de repente a gente lida com uma pessoa que é difícil, a gente já pensa logo que é um porco. Não vou dar joia, não vou abençoar essa pessoa, porque eu não vou perder. Mas ele tem que entender que é assim que nós temos que ter essa característica, tem que ter esse pensamento. Agora, a sabedoria de Deus, ela traz um discernimento. Jesus sabia exatamente o que as pessoas estavam pensando ali quando elas estavam maquinando coisa contra ele. Ele disse: por que arrazoais? Por que vocês estão pensando? Isso é o discernimento. Discernir significa perceber o que está no cerne, né? Sabedoria que vem do alto faz você perceber o que está no cerne. E de repente, eu vejo isso, pastor Valdemir, essa pergunta sua é muito pertinente, é muito relevante, porque ela puxou algo aqui. Tem muitos servos de Deus que estão perdendo tempo com porcos. Estão perdendo tempo com pessoas, espírito de porco, vamos dizer assim. Pessoas que não, elas abusam, elas não se deixam tratar, recusa ser tratada e vai abusando do sagrado. Então você tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria. Eu vou dar um exemplo para você, as pessoas até podem me criticar, mas assim que Jesus ressuscitou, ou seja, houve uma precipitação de Judas, né? Judas precipitou, e Jesus mandou atrás de Pedro, mas não mandou atrás de Judas. Porque Judas zombou, abusou, se tornou uma pessoa que rejeitou ser tratado. Então a gente percebe que nas igrejas tem muitas pessoas que às vezes frequentam igrejas, às vezes passam por igrejas e igrejas, mas não sabem valorizar o sagrado. Não tem um coração ensinável. Não tem ensinável. Elas ficam indo e voltando. Isso lá em Romanos está escrito que elas provocam a ira de Deus. Elas ficam indo e voltando. Então esses são os espíritos de porco, do meu entendimento. Não, eu quis saber, porque assim, quando a gente falava em off também, o senhor falou a respeito de muitas vezes a gente usar essa sabedoria e a gente ser prejudicado pelo fato de muitas vezes você, como que eu poderia dizer, Deus está tratando com alguém, você entra no meio desse tratamento e recebe de repente a correção de Deus, sendo que era para outra pessoa. O que o senhor nos diz em relação a essa questão? Tem a ver com isso, com essas pérolas, essa sabedoria? Quando eu devo usar? Para quem? Tem como a gente definir essas coisas aqui, não? Com certeza. Você tem que ter esse entendimento que Deus traz para o seu coração, esse discernimento.
essa sabedoria que vem do alto, ela olha onde todo mundo olha e vê o que ninguém vê. Por exemplo, é muito interessante você ter uma percepção da pessoa. Vou dar um exemplo de coisa que acontece às vezes na família, né? Às vezes a família tem pessoas que abusam dos outros, né? Da questão da boa vontade, do coração da pessoa, e acaba, de certa forma, se você não tiver sabedoria para lidar, você vai conduzir uma pessoa a permanecer no erro. Não vai haver confronto. Então sabedoria não é você dizer, eu sou tão bonzinho, Deus tem me dado tanta sabedoria que eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, eu tenho que dar mais, eu tenho que fazer. A sabedoria, às vezes, ela te dá um conhecimento de você confrontar. Confrontar. Então, quando você confronta, você traz a luz para a pessoa, você dá a luz para a pessoa entender o erro. Agora, quando você só é bom, não importa o que ele está fazendo, vamos supor, vou dar um exemplo aqui bem clássico que pode acontecer hoje. Eu sei que o meu filho vai comprar droga com esse dinheiro, mas eu tenho que dar. Que eu sou bonzinho. Isso é falta de sabedoria. Meu filho, né? Tem que arrumar alguém para ajudar, alguém para tratar, alguém para libertar esse menino e não dar o dinheiro para ele. Confrontar aquele pecado, confrontar aquele erro, né? Se não houver confronto, não há mudança. Se não houver a pessoa não sentir o peso daquilo ali, ela não muda. As pessoas dizem, reverendo João Antônio, que a sabedoria, o silêncio é sinônimo de sabedoria, se calar diante de algumas situações. O senhor está querendo dizer que às vezes é preciso falar. A sabedoria verdade, muitas vezes vai me levar a confrontar uma situação, a falar algumas coisas. Um dos 3.000 provérbios, 3.200 provérbios de Salomão, um deles é que o tolo calado se passa por sábio. Provérbios, Eclesiastes 3 diz, há tempo de falar e tempo de ficar calado. Isso faz parte da sabedoria. Há momentos que você não pode falar, mas existem coisas que você não pode calar. Existem momentos que o silêncio não é uma pedagogia que resolve problemas. Sim. Pode, às vezes, contribuir para a solução de problemas, mas não é uma chave que resolve problemas. A pessoa tem que ter essa consciência. Às vezes, as pessoas falam, não vou falar, porque se eu falar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Agora, tem que ter sabedoria a hora de falar. A palavra, no seu tempo, ela é um remédio. E a quem falar, né? E a quem falar. Falar para quem não resolve, não resolve, né? Não adianta, não vai resolver. Gastar palavras, né, com quem não vai resolver. A questão é, a sabedoria está... Existe um versículo que diz que há um tempo e modo de fazer todas as coisas. Então, porque eu tenho a verdade, eu vou falar a verdade para você agora. Quem disse que é assim? Eu tenho que saber o tempo. Paulo, quando lá em Colossenses, ele pede que Deus abra a porta da palavra e dê sabedoria de como ele aplicar a palavra. Então, não é só receber a verdade da palavra, mas saber como você vai aplicar essa verdade é que é importante. Me faz lembrar também da rainha Esther, né? A rainha Esther, a Bíblia fala que ela tinha uma verdade para ser dita, mas ela jejuou antes, convocou o jejum do povo dela, né? Convocou ali um jejum da igreja, entre aspas, do povo ali, para depois ela ir falar aquela verdade com o rei Assuero, né? Se ela vai antes da hora, se ela fala antes da hora, ela teria causado Existe um detalhe. Transtorno. A solução do problema é Deus que dá, mas a preparação para ir até o problema é nossa. Quando Josué disse assim, santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. A nós cabe prepararmos, e a Deus faz o milagre acontecer. Então, por exemplo, eu vou resolver um problema com você. Não, eu vou... Por isso que lá em Lucas 21:15 está escrito que Jesus dará sabedoria que não poderão nos... não me lembro lá exatamente como está, mas diz que a sabedoria de Deus não pode ser questionada, tanto que nós teremos sabedoria que vem do alto. Me fugiu um pouquinho do assunto aqui, da questão da preparação. Sim, da preparação. Por exemplo, quando Josué diz, santificai-vos hoje, que amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Eu tenho que resolver um problema com você, uma hipótese. Então eu preciso me preparar para que eu seja um instrumento de Deus na hora de resolver o problema com você. Então eu tenho que resolver, vou resolver agora. Por isso que as pessoas que são, entre aspas, elas são
não está vindo aqui a palavra, aquelas pessoas, não é radicais, as pessoas... Precipitadas. Não, as pessoas que são, elas falam assim, eu sou muito sincera, eu sou... Não está vindo aqui a palavra certa. Franca. Franca. Sou muito franco. Eu falo mesmo. Eu que falo, tem que falar, eu falo. eu sou franco. Você Não pode leva ser, desaforo para cá. você pode ser franco, mas muitas vezes o franco, a pessoa franca, ela é mal educada. Porque ela fala fora da hora. Ela corrige no meio de todo mundo. Ela fala o que é certo na hora errada. Fala duro no meio Fala das duro pessoas. no meio das pessoas. Então, a pessoa tem que saber, eu tenho a verdade, eu sou franco, eu tenho uma palavra que vai resolver o problema, mas pode atrapalhar o problema. A palavra no seu tempo, ela é um remédio. Mas a palavra fora do tempo, ela pode causar um problema. E como o senhor citou aqui, o texto de Josué 3, capítulo 3, versículo 5, né? Santificai-vos hoje porque amanhã o Senhor vos fará maravilha, nos fará maravilha. Seria, então, essa questão ali que aconteceu com a rainha Esther, né? Essa sabedoria de primeiro buscar uma oração, buscar uma direção de Deus. Olha, eu tenho essa verdade, eu sei o que está acontecendo, mas eu vou orar, vou me consagrar para a ocasião permitir uma solução. Seria mais ou menos isso. Você vê que ela fez uma preparação, jejum, os conselheiros, para depois entrar na presença do rei. Se todos nós tivéssemos essa preparação, a nossa vida seria muito melhor. Você vê que a outra, ela logo de pronto, ela disse que não ia. Quando ela foi convidada para a presença do rei, eu não vou. Então tem pessoas que elas perdem muito por não pensar, perdem muito por não ter prudência, perdem muito por não ter uma preparação. Bom, eu quero algo. Elas precisam se preparar para esse algo. Mesmo que Deus vai agir, Deus vai fazer. Mas Deus não vai fazer por fazer. Deus espera que cada um de nós sejamos preparados para isso, né? Tem uma promessa de Deus para mim na Bíblia, uma promessa poderosa. Mas se eu não estiver com os meus princípios que eu preciso cumprir, essa promessa vai continuar sendo uma promessa. Mas ela não vai cumprir na minha vida, ainda que seja verdadeira. É por isso que muitas vezes pessoas, principalmente os cristãos que estão dentro da igreja, eles oram a Deus, sentem às vezes, vou jejuar, vou me consagrar e durante uma semana, por um exemplo, né? Só porque acabam que eles desobedecem àquela voz dentro deles e acabam não se preparando e vem o dia mau e eles não estão preparados, né? Verdade, você falou tudo. Às vezes a pessoa edifica uma casa em cima só de uma coluna. Precisava de 4, mas ela faz uma coluna muito forte, faz a casa e ela fica pendida. Ora, mas não segura a língua. Não segura a língua, não vigia, por exemplo, rema com remo só e vai tocando em roda. Vai andando em círculo. Então, é muito interessante isso. E aí nós estamos falando de sabedoria. Você percebe que tem umas pessoas simples que chegam na igreja e têm uma sabedoria do alto. É verdade. E elas vão longe, né? E é uma bênção na vida da gente, na vida de todo mundo. Ao passo que outros buscam tanto, oram, jejum, vai ao monte e tudo mais, e você não vê fruto. Você não vê algo acontecendo na vida deles. É a questão da sabedoria. Voltamos para a questão da sabedoria. Sim. Né? Tem sido... Nós estamos já perto de encerrar. Vamos encerrar, né? Mas foi um programa maravilhoso, porque sabedoria é algo assim, bonito de se ouvir falar, né? A palavra sabedoria, sábio. Mas na aplicação, a gente vê que muitas vezes nós somos mais tolos do que sábios, né? Na aplicação do conhecimento. Igual amor, né? Amor, né? Ô, meu amor. A gente chama de amor. O que é amor, né? Podemos fazer um programa depois falando da essência do amor, termos, né? O que de fato é o sinônimo do amor? O que é amar, de fato? A gente, antes de falar que ama, a gente tem que pensar sem estar disposto a fazer isso se cumprir. Assim é a sabedoria. A sabedoria é um assunto que não esgota, não acaba nunca, porque vai puxando, a gente vai aprendendo. Isso aqui foi uma tarde que nós nem programamos, viemos para cá e estamos fazendo esse programa aqui. Mas eu prometo que assim que eu estiver em Goiânia, a gente está por aqui, a gente vai sempre fazer um programa diferente aqui. Muito Amém. bom. O pessoal sente falta, né? Com certeza, pedem muito. E com a participação das pessoas aí de fora, de onde quiser, vamos estar juntos. Vamos trazer, agora há pouco o pastor Marcos Dias também está conectado, deixa eu ver aqui.
O Eric também, né? o Mandou um psicanalista abraço aí, clínico, disse que né, tá Marcos ligado Dias. aí, né, na Rádio Edificar. Ele veio, participou um dia com a gente, foi muito interessante. Vamos trazer ele outras Vamos vezes. trazer de volta aqui, viu, Marcos? Para você falar sobre essas Questão coisas que da você mente faz. aí. Questão da mente, isso é muito importante, né? O senhor tem uma frase que eu gostaria que o senhor deixasse aí para a gente novamente. O senhor fala sempre que nada é tão urgente que não possa esperar 3 dias. Na isso? verdade, até essa frase não é minha, essa frase é do presidente pastor Mário. Ele disse que nada é tão urgente que não possa esperar 3 dias. Que, na verdade, é um tempo... Lógico que isso existe, coisa que tem que ser rápido. Existe, lógico. Como caiu ali, você vai esperar 3 dias para tirar você daí. Não me deixa muito tempo. O cara tá assim. afogando, né? O cara tá afogando, você fala assim, não, daqui a 3 dias eu tiro você daí. Se é de Deus, daqui a 3 dias. Mas é questão de reflexão, né? Questão de não precipitar, não ser imprudente. Às vezes a pessoa... E você olha, quando você queima uma etapa, é muito difícil. Eu me lembro de uma senhora que era da igreja, e uma senhora simpática, e ela teve um filho quando solteira. E ela veio para a igreja e pedia para a gente fazer campanha para ela arrumar um marido. E ela ficou um certo tempo, uns 6 anos na igreja, e orando para Deus mandar um marido. Eu acho que ela exigia muito um marido, acho que aquele não existia, de fato. E um dia ela falou, pastor, não vou pedir mais não, Deus não quer me dar um marido, eu tenho um filho já, quer dizer, quando você põe uma coisa na frente da outra e queima a etapa da outra, você vai ter prejuízo. Deveria vir primeiro o marido, para depois vir o filho. O filho é mais fácil de correr atrás do que o marido. Quando se tem um marido, é fácil arrumar o filho, mas quando se tem o filho primeiro, quando você põe uma coisa que era em segundo lugar, em primeiro lugar, é uma etapa que você queima. Toda vez que a gente queima etapa na vida, a gente vai ter... isso vai cobrar, vai trazer a fatura para a gente. Então, isso, a sabedoria nos mostra, no decorrer do dia a dia, que você vai aprendendo com os erros dos outros, com os seus erros. E isso vai trazendo para a gente uma só edificação. Isso é muito importante. Com certeza. O pastor Alan Neves também, do CND, né? Do CD. Do CD, do Conselho Pastor Estadual. Alan Está ouvindo a gente aqui também. Além de ser meu amigo, meu companheiro, é o meu pai de batismo, meu pai na fé. É mesmo? É ele que me batizou há 39 anos atrás. Olha. E ele deve estar vendo agora. No dia do meu batismo, foi num dia de agosto, foi no mês de agosto, né? Nós fomos para a chácara para ser batizado. Naquele tempo ele era bem jovem, eu também era, né? E esquecemos, de certa forma, esquecemos a chave da chácara onde a gente fazia batismo. E aí alguém já estava desistindo, não, vamos embora, porque não trouxe a chave, batismo outro dia. E eu me lembro que ele disse assim, não, nós vamos batizar esse pessoal de qualquer maneira, vamos arrumar um córrego aqui por perto. Ele deve estar lembrado aí disso, né, pastor Alan? E arrumou lá um poço no rio, lá, muito fundo. Eu lembro que ele entrou dentro da água assim, a água estava dando o pescoço dele assim, no meio da taboa, assim, aquele negócio de dar no brejo lá. Sim. E ali eu fui batizado. Praticamente nem teve o trabalho de me deitar, porque eu já estava quase afogando. E eu fui batizado, aí ele... Se fosse eu, então não dava para batizar ali. Você já entrava batizado, já só tirava. Então, eu tenho por ele uma estima muito grande, para a esposa dele, a pastora Suzana, e no meu tempo de jovem na igreja, ela foi uma pessoa excelente na minha vida, me ajudou demais. Esse casal tem um galardão pela minha vida, com certeza, em nome de Jesus. Sim, certamente estão orgulhosos, né? O pastor Alain, um dia ele disse que eu somava no ministério dele. Isso me causa muito orgulho, né? Assim, ele disse, olha, você é uma extensão do meu ministério. Aquilo que onde eu não fui, você foi. Isso olha, é assim que vai. Eu errei aqui, falei do CND, mas é porque o senhor é a extensão dele, está no CND, né? Mas o senhor está no Conselho Nacional. Somos iguais, estamos na mesma função, que Deus possa estar nos abençoando. Em nome de Jesus. Grande abraço aí, pastor Alain. Dá um abraço aí na Suzana, né? Ver se a gente aparece um dia para a gente comer um pé de galinha junto. Olha, proposta boa. Se o senhor quiser me levar lá para a gente entrevistar vocês lá na hora. Naquele tempo a Suzana gostava muito de pé de galinha. A gente comia lá no meio da juventude, quando fazia congresso, sempre pegava os pés de galinha e cozinhava para a gente. É mesmo? Verdade. E pé de galinha não tem nada para comer, mas é divertido. Muito obrigado. Muito tempo, né? Muito obrigado pela dedicação do tempo do senhor aqui com a gente, viu? A Rádio Edificar agradece. Esse programa também vai ser disponibilizado na nossa TV web.
que está aí com vários programas sendo reprisados. Depois nós vamos fazer uma grade legal para que o telespectador saiba Amém. o momento que as coisas estarão no ar. A alegria foi minha, o prazer é meu, sempre que eu estiver em Goiânia. Agora eu fico segunda, terça e quarta em Brasília, depois venho para cá. Não sou deputado, não sou pastor, não sou supervisor. Nós vamos pensar quem não Mas conhece. melhor do que deputado. Muito melhor. E às vezes a São Paulo, às vezes algumas convenções fora, mas sempre que eu estiver aqui, vai ser sempre um prazer de estar aqui. Só para brincar um pouquinho com isso, o senhor realmente é o embaixador de Cristo, né? Tem embaixada lá em Brasília. Formou na embaixada em Brasília, ali o negócio é brabo. Mas graças a Deus, obrigado pela recepção aqui. O nosso sonho é que essa rádio cresça cada dia e isso está acontecendo. Deus está abençoando e daqui a pouco nós estamos realizando o sonho. Porque o sonho, quando ele é de Deus, ele se cumpre no seu tempo, né? Então hoje já é um veículo de comunicação de respeito. Eu estava no Rio Grande do Sul há poucos dias atrás, no finalzinho do ano, eu ouvia de pastores lá dizendo: eu acompanho vocês lá na rádio, acompanho o esporte, acompanho não sei o que mais, porque tem várias programações aqui que são excelentes, né? Então, muito obrigado, Deus abençoe. E, brincando, ficamos aqui muito tempo. Deus abençoe você e eu estou disposto, você ouviu alguma coisa que aguçou sua curiosidade, quer fazer pergunta, faça aí, depois o pastor passa para mim e vamos responder com carinho. Grande abraço a todos, viva Cristo no coração de vocês e até a próxima oportunidade. Amém, amém. Missionária Tissa, amanhã às 8, né? Amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Das 7, sim. 7 horas 7 da manhã, horas tem né? o programa. Amanhã é terça? Amanhã, terça-feira. Com você. Isso, pastora Tissa. Nós trazendo vamos ter Falando aí, né, de Mulher. Programa Falando de Mulheres. Vamos Esse falar Esse programa é um sucesso aí, eu tô sabendo. É verdade. Nós falamos na primeira etapa aí, 2 semanas seguidas, né? Falando sobre depressão. E é um tema do livro do Reverendo João Antônio, foi muito usado aqui, Isso. inclusive, como referência, viu, Reverendo? O livro aqui foi bem Tivemos tratado. muitas visualizações, né? E amanhã vamos falar sobre criação de filhos, debaixo da luz de Deus, o que os pais estão enfrentando aí de desafio, onde eles estão errando, né? Então, começa amanhã um tema e semana que vem... Já dá É continuidade. interessante isso, com certeza vai edificar muita gente. Amém. É um desafio criar filhos hoje, com tanta participação dessa avalanche de comunicação que existe. Não é fácil. É Você verdade. fala uma coisa em casa, ele ouve E muitas vezes, mil outras, né? E muitas vezes, pastor, é até dentro da própria casa que eu tenho percebido, pai e mãe pegam o próprio celular e entrega na mão do filho, bebezinho, para poder ver se dá um sossego ali para a cabeça, sem saber o mal que estão implantando na cabeça dos filhos. A tecnologia, se não for administrada com sabedoria, se torna um problema. Isso. Aí estaremos então amanhã a partir das 7 horas da manhã, das 7 às 8, e depois começa o Bom Dia, Alegria a partir das 8 horas. E hoje tem negócio do futebol aí, tem, né? Hoje 7h30 da Hoje noite. com certeza vai ser um sucesso. Olha que eu tô de Grêmio aqui. Eu tô de Grêmio, vou até Você mostrar viu pro que ele pessoal mudou aqui. de time na hora certa, né? Claro. Antes que Você viu criassem a você viu religião. o que é uma libertação? O que Deus traz? Trouxe uma libertação para você. Isso eu posso julgar que eu isso concordo. foi. Isso eu posso julgar Providência de Deus. Providência de Deus. Deus tirou das garras de São Jorge. E somado com sabedoria. Não, a sabedoria que veio do alto, eu tenho certeza. Aí. Com certeza. E eu agradeço ao senhor por ter incentivado. Eu é que me ajudado nessa agradeço. libertação, né? Qualquer dia desses que o Grêmio vier aqui, jogar aí com o time de Goiânia, nós vamos lá. Vamos lá para ver aí. se realmente você está torcendo. Olha, tem muita gente sabendo, tem muita gente aqui. Saber se ele sabe os nomes dos jogadores, né, pastor? Claro. Eu tive um teste. Você falou, agora vai anotar, vai pesquisar. Eu tô dando a dica, né? Eu tive um teste muito grande domingo, acho que foi domingo, num desses domingos aí. Eu cheguei na casa do meu sogro para almoçar no domingo e estava passando. Não, foi numa quarta-feira, né? Que a gente chegou lá. Estava passando um jogo do Corinthians. E eu olhei aqui lá e falei: é a primeira vez que eu vou torcer contra esse time. E agora complicou, né? Eles misturaram a coisa. Misturaram tudo. Mas eu quero só registrar aqui, reverendo, a participação do bispo Samuel Silva, lá de Brasília, está conectado aqui com a gente também, dizendo que lá está muito chuvoso também. Está chovendo o dia todo. E ele está lá como embaixador de Cristo em Brasília, no DF. Ele aí faz, é homem de Deus. Na verdade, o bispo Samuel faz uma falta muito grande aqui. Mas nós queremos que Deus continue honrando ele lá em Brasília, que já começou, né? Deus está fazendo um trabalho bonito, que ele, o meu sonho é que ele seja um herdeiro de ministério muito mais forte para todos nós, que ele possa
voar alto ali no DF, sabemos que ele precisa muito. E ele vai ser muito mais do que Eliseu, porque ele está recebendo essa porção dobrada do Senhor, mas ele está multiplicando, porque ele é um discipulador, né? O senhor sabe que foi ele que me resgatou, né? Ele foi lá no Biscoito Duro me buscar, eu estava lá, sumido lá. E ele Biscoito Duro era Goiânia, gente, né? O senhor vai saber aí, Biscoito Duro. E o bom é que aquilo que ele tem feito, ele e a pastora Aline, é coisa assim de marcar geração. Eu achei muito bonito ver na publicação lá no Facebook, o pessoal dos motoqueiros lá, foram lá visitar eles. Motociclistas, coisa... fala motoqueiro não, que dá problema. Motociclista, né? Eu sei que foi muito bonita aquela homenagem, levaram um álbum de fotografias, levaram caneca para eles. Que coisa linda aquela homenagem. Só o bispo não é porque é meu filho, não, mas ele é um cara muito carismático, né? Carismático, uma pessoa muito boa. A Aline também não fica para trás. A Aline ela é mais retraída, mas é uma pessoa muito... Eles são muito fáceis de amar, né? Muito fácil. Meu neto, João Neto, faz uma falta. Ana Letícia. Eu até tenho uma sala aqui, que é a sala onde eu fico preparando a mensagem. Ele sempre chegava aqui, subia lá para me dar um abraço. Eu agora já não estou ficando lá mais. Eu pego a Bíblia e já desço aqui para baixo. Né? É verdade. Mas estão crescendo. Muito bem, Deus abençoe, senão nós vamos... Não, vamos começar a chorar aqui. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando aí, gente. Fica com Deus. Amém, amém. Beijo no coração de vocês que participaram aí com a gente. E amanhã tem mais. Tem, com certeza. Hoje à noite já tem mais, né? Tem futebol aí hoje à noite, 7h30 da noite, 19h30. Quadrangular em campo. Quadrangular em campo, às 19h30. Só para registrar aqui também, o pastor Valdinês Craveira, lá do Tocantins, também ligado com a gente aqui. Né? Um grande abraço. Ele é da Igreja Nação Avivada do Tocantins. Glória e a Deus. Seguindo aí o reverendo João Antônio nas redes sociais aí também. Benção demais. Um grande abraço a todos vocês e a gente volta em o nome de Jesus numa próxima oportunidade para falar mais da sabedoria de Deus que está proposta para todos nós. Você está ouvindo a Rádio Edificai.com, um veículo de comunicação da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Goiânia, Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Informações sobre os cultos, ligue 62